Então vamos lá? Vamos ficar de pé, começar com uma oração. Vou pedir para o padre fazer uma oração, né? Estamos retornando. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Maria Sede Sapientiae, Rogai por nós. glorioso e castíssimo São José, Rogai por nós. Santo Inácio de Loyola, Rogai por nós. em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então vamos lá, né? Quero agradecer ao Padre Wander, que com muito carinho nos acolhe para este congresso. Quero agradecer ao André, que junto conosco, e ele muito mais do que eu, está trabalhando duro aí na organização do congresso. Agradecer ao Unítalo também, que nos cede o espaço, mas principalmente, né, agradecer aos professores, né, se eu não fizer isso, já pensou? Lá não tem problema segunda-feira. Porque apesar de serem meus amigos, né, tem que agradecer a eles que estão aqui atendendo ao pedido meu, assim, nossa, é importante. Mas assim, agradecer a vocês, a cada um de vocês, que eu entendo sempre, quando a gente faz um evento como esse, e as pessoas vêm até aqui, é porque elas atendem um chamado que vem do fundo da alma, né, porque é Deus incomodando. Como o Padre José falou de manhã, né, a pessoa tem que sofrer um trauma para começar começar a aprender, né, e eu vejo que é isso que acontece. E pediram para mim começar a fazer a introdução aqui, porque eles que vão falar, porque eles entendem muito da coisa. Dentro de uma escola, você precisa de várias pessoas, então tem alguém que tem que pensar nas contas e como pagá-las, e esse sou eu. Tá? Agora, quem pensa a coisa que mais importa lá são eles. Tá? Então, mas foi eu que propus o tema, né? Educação clássica hoje, mito ou realidade? Então, eu vou dar a introdução, porque o Colégio São José ele já entrou no 5º ano. Só que a gente já vinha estudando muitas coisas antes, né? E o que eu percebo? O pessoal tem uma fixação pela questão da educação clássica. Só que o Padre José hoje deu uma introdução muito boa sobre isso, ninguém entende realmente o que é isso. Não consigo ver muita gente entendendo. E o Padre José já deu uma introdução, para que servem as artes liberais. Então, o que eu pedi para os professores? Porque eu vejo muita gente frustrada, muitas vezes, né? Porque não consegue fazer aquelas coisas da mesma forma, como que era, tal. E achando que, então assim, está tudo perdido, não tem jeito. Então eu falei, a gente precisa mostrar, né, o que realmente é educação clássica, para que servia e serve isso, e mostrar o que nos une hoje com aqueles homens de lá, o que deve nos unir. Tá? Então, ontem nós conversamos, né, exaustivamente para poder pensar um jeito de, num tempo tão curto, passar isso para vocês. Tá? Para quê? E essas coisas são feitas para quê? Para que a gente consiga realmente não perder tempo com coisas que não importam, e direto ao ponto. Tá? Porque senão a gente fica transitando, querendo aprender coisas, entender de coisas que não vão ajudar em nada, não vai ajudar no crescimento espiritual, porque é o principal, tá? A gente tem que entender isso. O objetivo, ele é elevado, o objetivo é o céu, é um objetivo elevadíssimo. Então você tem meios de fazer isso, tá? Mas para fazer isso você precisa entender se você está no curso correto. Então, foi proposto esse tema para isso, tá? Para isso. E eu tenho certeza, eu conheço meus professores, essa aqui eu conheço melhor, né? E eu digo para vocês, ela é assim porque ela casou comigo. Então, assim, isso é uma coisa muito boa, né? Mas eu conheço todos eles, eu sei da capacidade que cada um deles tem. Então, assim, eu falei, não, vocês vão falar sobre isso, porque vocês... Não, Cláudio, você é doido, você propõe uma coisa dessa. Eu falei, não, eu sei, vocês dominam. Então, eu vejo que vai ser muito bom. Então, aproveitem. Prestem muita atenção no que esse pessoal vai dizer, porque isso vai ajudar bastante. Como tem ajudado até agora, né, as 2 palestras que nós tivemos no Congresso, foram muito boas, bem edificantes, e a gente vai dar sequência no que foi feito até agora, tá bom? Então, vou passar a palavra para a Amanda primeiro aqui, depois... o Etevaldo, desculpa, perdão.
Elas decidiram que eu começaria, então. A educação clássica, a gente hoje, como o Cláudio disse, existe uma certa fixação de algumas pessoas em fazer a educação clássica. Mas nós precisamos, primeiramente, ser razoáveis e entender em que mundo e em que século nós estamos. E entender em que mundo e em que século e o que este mundo e o que este século que nós estamos nos coloca como desafios é importante para a gente entender como, eu não digo aqui, não uso o verbo fazer, mas se aproximar o máximo possível da educação clássica. É possível. Nós procuramos no nosso dia a dia fazer, nas nossas casas e no nosso colégio. Mas é que eu digo, precisamos ir primeiro pelo princípio da razoabilidade. Quando começar a educação? Quando começa a se educar uma criança? Eu acho que, às vezes, me perguntam isso, hoje no workshop, me perguntaram mais ou menos isso, e o que dar para a criança? Eu tive com alguns de vocês aqui no nosso workshop. Amanhã tem mais, fazendo propaganda. E eu digo que a gente deve começar a educar uma criança 9 meses antes do seu nascimento. É o período ideal. Tá? Uma criança ela deve ser educada desde sempre. Porque educar não é simplesmente abrir uma página e mostrar para ela que ali tem letras que se juntam formando palavras. A educação é muito anterior a isso. Aliás, o processo de letramento, o processo de alfabetização é uma parte do processo e não é o processo. Começa a se educar uma criança, primeiro, claro, pela oralidade, falando com essa criança, ainda no ventre da sua mãe. Não é à toa que Nosso Senhor permite, na sua obra criadora, que um feto, um bebezinho, de 20 semanas, já ouça todos os barulhos externos. Algo Deus quis, dando a capacidade de audição para uma criança de 20 semanas de gestação. Deus queria que essa criança, de alguma maneira, ouvisse o mundo no qual ela vai chegar. O que a gente se pergunta é o que essas crianças de 20 semanas estão ouvindo. Será que essas crianças ouvem sua mãe, que é a pessoa que ela mais ouve no mundo nesse momento? Depois não muito, quando a gente cresce. Mas o que essa criança está ouvindo a mãe dizer, falar, esses pais conversarem, esses irmãos, essa família reunida, se não for o primeiro filho? A gente tem que pensar nisso. Aí, deu start. Começou a educação. E a educação clássica, para a gente poder entender, a gente precisa ir na literatura. Não tem como a gente tentar entender coisas que a gente não foi estudar, que a gente não foi ler. Quando a gente vai, por exemplo, lá na Ilíada de Homero, a gente tem lá Aquiles. E num determinado... É interessante essa passagem, eu gosto bastante dela. Aquiles decide que ele vai embora, que ele vai abandonar uma disputa, uma guerra. E eles ficam apavorados, querendo que Aquiles volte. E eles ficam tentando convencer Aquiles a voltar, a não abandonar. E todas as falas com insucesso. Aí alguém tem uma ideia e diz, vamos chamar o tutor de Aquiles. A educação clássica naquele tempo era feita por um tutor, um homem letradíssimo, que ensinava ao seu aluno. Essa palavra aluno é aquele que não tem luz, que não tem a luz do conhecimento. Eu brincava ontem, eu não sei como essa palavra ainda existe nos dias de hoje, não sei como não tiraram ainda, Aluno, um bando de sem luz. No politicamente correto, talvez comecem a encrencar com essa palavra logo, logo. E aí eles chamam o tutor de Aquiles, que é Fênix, não é a ave, é Fênix, um homem, e Fênix vem,
E ele tenta convencer Aquiles a não abandonar a guerra, a lutar até o fim. E o argumento que Fênix usa é: olha para mim, sou eu, aquele que te ensinou a pensar e a agir. Isso é educação clássica. É um mestre, que pode ser o pai, a mãe, um professor, que ensina alguém a pensar e a agir. Porque nós não nascemos sabendo esse tipo de coisa. Nós precisamos que alguém que saiba infinitamente mais do que nós nos ensine a fazer isso. Ou pelo menos nos ensine a fazer bem. Porque se formos fazer apenas pelo instinto, talvez não vamos ter sucesso. Então a educação clássica começa aí. Ensinar a pensar e a agir. Então na educação clássica, o que a gente começa ensinando é a educar a alma. Nós somos feitos de corpo e alma. Um que acaba, que é finito. A outra, que é infinita, é eterna, vai viver para sempre. Entre educar o corpo e a alma, é claro que começamos a educar a alma. E começamos a educar espiritualmente essa alma. Porque a educação, ela deve saber onde quer chegar. Eu disse lá no workshop. Quando a gente sabe onde quer chegar, nem todo o caminho serve. Se eu não sei onde eu quero chegar, toma qualquer caminho. Qualquer caminho te levará a qualquer lugar. Mas quando eu sei onde eu quero ir, onde eu quero chegar, nem todo o caminho serve. É por isso que nós dizemos com a mais absoluta certeza e tranquilidade, temos um sacerdote aqui na mesa e outros aí. Não há educação fora da igreja. Porque a educação tem que levar-nos para o céu. E quem quer chegar no céu, não há outra via. Não existe outro caminho. E essa consciência tem que vir muito cedo. Se a gente deixar para tomar essa consciência, daqui uns meses, daqui uns anos, vai ser tarde demais. É por isso que eu digo, é 9 meses antes do nascimento que se começa a educar uma criança. Então, o Eteovaldo entrou nessa questão do escopo, de onde se inicia o processo educacional, né? E aí, enquanto desenvolvimento humano, nós vamos perceber, a gente precisa voltar o nosso olhar para a realidade, né? Aquilo que eu vou pegar o gancho que ele deu ali no comecinho. Em que século nós estamos, em que mundo nós estamos. Nós não conseguimos colocar os nossos filhos numa bolha e fingir e apartá-lo daquilo que é a realidade. Isso é um erro tremendo. Mas nós podemos olhar para lá e tentar perceber, né, para aqueles séculos, para aqueles tempos, para aqueles períodos, e tentar perceber o que de fato mudou tanto. E aí eu digo enquanto alma mesmo. Eu não vou falar aqui sobre questões globalistas, sobre questões ideológicas, porque isso tudo tem uma mesma raiz. Então, falando aqui enquanto alma, né, o que é que nós buscamos hoje? Nós, primeiro. E o que é que nós buscamos para os nossos filhos? Porque, veja, hoje eu vou usar essa palavra, né, essa tara pela educação clássica, ela vem numa crescente, indicando que é melhor aquele que sabe maior quantidade. O que é um tremendo erro. É melhor aquele que tanto quanto sabe melhor interpretar a realidade. E aí, olhando para a base da sociedade, né, que é a família, a gente consegue perceber por aí que nós conseguimos desenvolver hoje aspectos do processo da educação clássica.
Justamente por quê? Porque esse desenvolvimento do qual o Eteovaldo explanou, do qual ele falou, não acontece mais. Não é? Há em nós, isso nos foi tirado, não é? Claro que de forma intencional, não é? Vocês vão perceber aí ao longo das palestras que isso foi intencional, e nós precisamos recuperar boa parte disso, não é? Se não quase tudo. Então, uma das partes que nós precisamos recuperar é o que nós somos enquanto família. É o que nós queremos enquanto família. Então, quando a gente fala o ensino hoje, nós temos um sistema de ensino, não é? E é ilusório pensar que você vai fazer uma escola e você vai transitar livremente pelo sistema. Você vai ter que segregar as disciplinas. Não tem outro jeito. Você vai ter que segregar tudo. Contudo, a gente vai se aproximando do que se é necessário. Mas nós nos aproximamos mais à medida que nós conseguimos, de alguma forma, sensibilizar a sociedade. E aí, quando eu digo sociedade, eu digo casa. Né? Eu digo família. Ah, Dayana, mas é porque é tudo culpa da família? Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que a gente ainda precisa amadurecer muito. Não é pouco, é muito mesmo. Nós, né? Eu estou no meio, nós. O nosso exercício enquanto pai, enquanto mãe cristão católico. Não é? Porque eu ouvi por cima algo que o Padre José colocou aqui. Então, assim, e puxo dele também, né? Como é que a gente educa mesmo? Porque, vejam, quando nós olhamos para aqueles homens e mulheres que eram educados dessa forma, eles eram muito mais fortes, muito mais resistentes, muito mais virtuosos, mas assim, muito mais. E é isso o que a educação clássica gerava. Era isso que a educação da alma gerava. E hoje nós não sabemos como educar os nossos filhos. Nós também precisamos passar por esse processo de educação. Então, uma criança, ela ascende para o processo de maturidade já aos 3 aninhos de idade. Ali, na oralidade, você já conseguiu, no coração daquela criança, você já conseguiu imprimir muita coisa só sendo verdadeiramente pai e mãe. Só sendo verdadeiramente sociedade. E essa mesma impressão que pai e mãe deve causar nos filhos, tanto quanto o professor se coloca na mesma obrigação, né? no mesmo dever. É fazer com que essas crianças amadureçam, fazer com que essas crianças amem a Deus, e nisso elas desenvolvam a sua inteligência. Então, nós, quando a gente fala de educação clássica, a gente está, de fato, bem distante. Mas isso quer dizer que a gente tem que parar aqui, não vai... Não, a gente tem que tentar. A gente tem que continuar lutando e buscando. Mas a gente precisa analisar a realidade. Hoje, com todos esses elementos distratores, não é? Com tudo isso, a gente diz que nós queremos para os nossos filhos uma educação católica, pelo menos. Mas aí o meu filho de 4, 5 anos não sabe rezar o terço. Essa criança não tem oralidade desenvolvida porque os seus pais não a conhecem profundamente. E eu ainda vejo muito essa questão de procurar uma escola católica para livrar todo o processo ideológico somente.
E aí você tem que lidar com as diversas realidades dentro de uma escola, como uma dessa. Não é, Daiana, mas a criança rezar o terço com 3 anos é impossível, não é. É impossível porque nós não a colocamos para fazer, porque nós não vivemos isso dentro das nossas casas e depois nós delegamos isso, nós delegamos toda a educação dessa criança para a escola, porque no fundo a gente entende que a educação deve ser feita sempre totalmente pelos outros. E a educação, primeiramente, é responsabilidade nossa. Então, é mais fácil, eu ouço inúmeras vezes, né? Eu tenho vários filhos, como é que eu faço uma comida, como é que eu deixo a casa organizada? Eu falei, mas quem disse? Se você tem muitos filhos, quem é que te disse que sua casa tem que ficar extremamente limpa e organizada? Qual é a sua prioridade? É a alma dos seus filhos ou a sua casa limpinha? Então, a gente precisa começar a olhar para aquilo que é prioridade. Não é? Então, é claro que eu não estou dizendo que a gente vai viver na desordem. O que eu estou dizendo é que a gente precisa tomar posse mesmo daquilo que nosso Senhor nos deu como vocação. Porque Ele não nos deixou ser pais e mães para que nós simplesmente delegássemos. Ele nos deixou gerar filhos por imensa misericórdia dEle, para que nós pudéssemos devolver esses filhos já o enxergando, já de posse da verdade. Mas a gente só consegue ver isso, a gente só consegue fazer isso, se o caminho que nós buscamos para nós mesmos, né, pais, professores, é o mesmo. Bom, vamos lá. Vamos fazer um gancho com o que a Daiana falou da oralidade. Associando aqui meu setor, que é a musicalização, que é a música, eu vou falar bem a verdade, assim. Você sabe que musicalização não era para existir, né? Não era. A musicalização ela vem em socorro de uma pobreza, de uma lacuna que se perderam nas casas. Sim? Às vezes eu pergunto para a mamãe, mamãe, você canta? Ela fala, não canto nada. Nada, não canto nada. E o pai, não canto nada. Eu falei, não tem voz? Por que não canta? Não, lá em casa ninguém é da música, não tem. É até uma coisa assim, fala, gente, calma. É o seguinte, para cantar, a gente não tem que ser cantor. Para cantar, a gente tem que ter motivo para cantar. Ação de graças. Sabe o que é o canto? É quando você não tem mais palavra. Você não consegue mais dizer com palavra. Sabe? Aí você vai e canta. Porque a ação de graça, o coração está tão queimando, a ação de graças é tão grande que você vai e canta. Por isso que a Virgem Maria cantou. Por isso que a profetisa que estava lá no comboio de Moisés, quando abriu o mar, ela falou, cantou. Porque não tem como expressar em palavras, vai e se canta. Está faltando habilidade de canto ou está faltando ação de graça? Entende? É um motivo. Porque para ensinar, eu tenho que saber. Mas para educar, eu tenho que ser. As crianças vão nos copiar, pronto, acabou. Elas vão nos copiar, elas vão imitar. Então, a oralidade, que é o que a gente faz lá, sim ou não, né? A oralidade, ela vai pegando, ela sabe. Eu me lembro na catequese, a professora passou o creio e disse para as crianças na minha sala, vocês têm que decorar. As crianças, não dá, vai começar. Não, professor. E eu vi que eu sabia. Porque todo domingo na missa, eu falo, essa oração, eu sei. E elas têm memória. Vou mais fundo, tá? Vou mais fundo. Eu tenho licenciatura, obrigada. Tenho diploma, obrigada. Você é pai e mãe, não tem o diploma, tá? Estou certa? Tô. Mas você é pai e mãe, você tem uma potência. Mãe tem um cheiro único, pai tem uma voz de autoridade dada por Deus. Isso é fato. A sua casa tem um cheiro. Não importa, você pode passar o mesmo perfume da outra casa, é o perfume da sua casa. Porque tem coisas únicas na casa. Se a mamãe cozinhar
Mãezinha, vou cortar aqui cenoura. Do céu, eu não sei. A criança está, ó. Tem um conjunto de coisas, de potências naquela coisa que eu não tenho. O meu diploma não tem, você tem. Ah, mas a minha filha não vai, ela não vai conseguir ler partitura. Não tem problema. Você está dando a matéria-prima para quando ela for para a escola, porque era assim na educação clássica. Ela ia estudar depois de já ter tido matérias-primas em casa. Então tem coisas lá na sua casa. A sua casa é uma potência, entende? Não, né? Enganaram a gente, não foi? Enganaram a gente? A gente sai de casa para ganhar bastante dinheiro para poder pagar os cursos caros. Aí os nossos filhos vão aprender. Não. Eles podem ir para o curso caro, mas se não for com a matéria-prima que você deu, porque você é uma potência. Diga, eu sou uma potência, diga. Tá parecendo coach, né? Só que eu não cobro 7 pau. Pula. Então é o seguinte, veja bem. Olha só. Isso é palavra de Deus. Ah, gente, uma piada, por favor. Isso, foi obrigado. Então, assim, ó, você é uma potência. A escola, a sociedade está precisando da matéria-prima que você parou de dar. Então, musicalização, ela vem em socorro de uma criança que não sabe fazer isso aqui, ó. Por que ela não sabe? Porque antes de fazer a coordenação motora fina, ela precisa de uma habilidade na coordenação motora grossa que tiraram dela. Que não permitiram que ela desenvolvesse. Mas assim, não permitimos a estrutura que a gente montou, entendeu? Ah, não, para que quintal? Quintal dá muito trabalho. Ixi, mas era o quintal. Entende? A criança desenvolve uma musculatura muito boa. A musicalização, ela é uma consciência muscular, uma habilidade muscular dos movimentos para produzir sons, músicas coordenadas. Então, subir em árvore desenvolve uma musculatura incrível. Eu acho incrível as mães que falam assim, ó, vai brincar, viu? Mas não suja a roupa. Você fala, meu Deus. Oh, não, eu já ouvi essa aqui, você já ouviu essa? Brinquem, mas não vai ficar suado, que nós vamos sair. Meu pai. Então, vocês assistiram um programa, quando eu vou na minha sogra, quando eu ia, quer dizer, eu vou ainda, mas mudou de programa, é isso que eu quis dizer. Quando eu ia lá, tinha um programa, uma vez eu fui, tinha um programa chamado Master, um programa de reality show de crianças que cozinhavam, da América do Sul, já viram? Menino, cada prato, hein? Cada prato. O menino fala, e era um de cada país, que era da Colômbia, não sei o quê. Aí eles iam falando, eu fiz aqui um prato, limão siciliano com chocolate. Eu falei, limão siciliano? Eu nunca usei limão siciliano. Eu tô brava. Mas veja bem, aí, menino, eram uns pratos. Coisa boa. Sabe quantos anos as crianças? 7, 11, acho que a mais velha tinha 12. Aí tem as entrevistas lá, né? As entrevistas. E você, como é que você aprendeu? Quando eu estava em casa, minha mãe ia fazer pão e ela deixava eu mexer na massa. Aí você, não, meu pai sempre gostou de cozinhar. Então, toda vez que ele estava em casa, ele me chamava e deixava eu escolher o feijão. Aí meu pai deixava eu mexer na massa do pastel. Meu pai deixava eu mexer no termômetro da temperatura. Você acha que a criança com 7, 10 anos ia fazer curso na França de chefe? Não ia. Mas existe uma potência dentro da casa. Por isso que os melhores músicos são os que aprenderam em casa. Os outros também aprendem, ficam bons. Mas existe um time, existe um swing, existe um soul de quem aprendeu em casa. De quem começou a aprender em casa. Então, às vezes na escola, nós temos que começar, entende? Por isso a musicalização, por isso a oralidade, por isso, enfim. E a gente vai falando, vai conversando, mas essa é uma coisa que talvez só os nossos filhos vão conseguir fazer, porque a gente já montou a estrutura, e para desmontar. Mas a gente tem que perseguir o que é certo. Então, esse é um ponto que eu queria levantar aqui.
Bom, então eu vou tentar fazer uma conclusão e eu vou pegar um aspecto importante do que todo mundo aqui falou a respeito da educação clássica. Então, a gente começou dizendo que hoje a ideia de educação clássica que as pessoas têm é a seguinte ideia, né? Eu trabalho com muitos pais que vêm me pedir aulas particulares e assim, eu já parei de contar quantas vezes eu já ouvi um pai vindo, ou uma mãe vindo me pedir para dar aula de educação clássica para o seu filho. Quer dizer, o que isso significa? Mas, bom, você pode ensinar a educação clássica para o meu filho? Por quê? Porque muito se falou de educação clássica nos últimos anos, e a gente bateu bastante na tecla do trivium e do quadrivium. Mas existe algo que unifica essa disciplina e que assemelha a disciplina intelectual da educação clássica ao que nós estamos fazendo ou falando aqui. Então, todos nós falamos de um aspecto muito importante da educação, que é o conhecimento da criança. Então, a Dai falou do conhecimento da criança, a Kátia falou do conhecimento, né, da participação dos pais nessa criação dos filhos na área musical, inclusive que dava muito para falar sobre a relação de música e poesia. E o trivium e o quadrivium, de que tanto se fala hoje na educação clássica, é justamente o conhecimento humano ordenado, os conhecimentos possíveis para o homem ordenados. Então, o que a gente percebe hoje nas escolas? De um determinado tempo para cá, de uma determinada década para cá, a gente ficou com alguns nomes do que poderia ter sido educação clássica. Por exemplo, o nome grego, o nome latim, o nome Eneida, Odisseia, Ilíada, Virgílio, Camões, poesia, retórica, filosofia. Esses foram os nomes que ficaram para nós. Esses foram os significantes, os sinais que ficaram para nós. Mas é muito difícil encontrar alguém que justamente entenda o que era feito, porque depois do tempo você pega aqueles livros de educação clássica antigos, ou materiais, ou relatos de estudiosos que passaram por esse processo, e você vê que muita coisa se perdeu. Então, você vê que, tudo bem, ok, você lê Odisseia com seus alunos, você ensina grego para os seus alunos, você ensina latim para os alunos, mas isso não é educação clássica. Educação clássica é o que todo mundo diz, né? Qual é a finalidade da educação clássica? A finalidade da educação clássica é levar aqueles alunos para o céu. É tornar aqueles alunos livres, homens livres, certo? E como? É difícil. Se a gente perguntar assim, e aí, qual a finalidade da educação, da verdadeira educação, para muitas pessoas aqui? Bom, é educar as crianças para o céu, é educar os filhos para o céu. Mas como? Como é que a gente faz isso hoje? Antes, as crianças eram expostas a um nível de cultura em que não havia isso que tem na nossa, em que o professor era um mestre. E qual a diferença principal entre o mestre de antigamente e os professores de hoje? Que o mestre conhecia o ser humano. Então, ele sabia como é que um aluno aprende alguma coisa e quando é que ele enxerga uma verdade e quando é que ele está disposto a seguir aquela verdade. Então, eu até falei ontem numa aula, o mestre ele tem que saber que as suas crianças elas têm sementes dentro delas, que podem vir a crescer e dar frutos verdadeiros, e podem não fazer isso, de acordo com a capacidade daquele que está conduzindo a criança. Então, se eu tiro o papel do professor de sala de aula e transformo o papel do professor no papel do próprio aluno protagonista, por exemplo, eu acabo com essa relação, eu acabo com esse caminho, eu acabo com essa condução. Então, o mestre, primeiro, conhecia como é que o homem conhece. Então, primeiro o mestre estudava e ele percebia como é que eu entendo uma coisa, como é que eu enxergo uma verdade, como é que eu decidi seguir essa verdade, quais foram as dificuldades que eu tive no caminho e o que eu fiz para tentar sanar essas dificuldades, mesmo de virtude, mesmo de conhecimentos intelectuais, de conhecimentos, né, de estudos desse assunto. E porque ele sabia, ele conhecia o seu aluno, e porque ele sabia, porque os mestres sabiam, é que o trivium e o quadrivium foram ordenados.
Então, o mestre sabia que o conhecimento básico, o conhecimento primário, antes de todas as demais disciplinas, é o conhecimento da literatura, é o conhecimento da linguagem. E o que se faz hoje? A gente está demorando muito tempo nisso aqui, né? Bom, vamos passar logo para Santo Agostinho? Vamos passar logo para Santo Tomás de Aquino? Vamos ler, não tem problema. Quantas pessoas eu já encontrei nesse caminho? É que a gente agora está muito mais realista com relação a tudo isso. Mas quantas pessoas eu já encontrei no caminho que diziam o seguinte: meu filho, a gente fez homeschooling com ele por anos. Que textos você trabalhava com seu filho? Bom, a gente lia a Suma Teológica, a gente lia tal coisa. Meu filho leu Dante. Seu filho deu Dante. E aí, quando a gente ia fazer a avaliação no colégio, a criança não sabia diferenciar substantivo de verbo. Tipo, substantivo de adjetivo e verbo. Cara, se você não sabe que existem categorias de palavras, e que algumas palavras se referem a coisas materiais, algumas palavras se referem a conceitos espirituais, se você não tem esse domínio básico, que começa, como eu acho que o Padre José falou no Trivium, e começa pelo estudo de linguagem, não tem como você dar Dante, como você dar qualquer outra coisa para o seu filho ler sozinho com um dicionário na mão. Não dá. Hoje em dia não dá. E aí os professores, a gente tem 2 tipos de professores, em sua maioria, né? O professor que aceita que o aluno é o protagonista, então pede desculpa para o aluno, né? Sabe o professor que pede desculpa para o aluno? Então, bom, desculpa eu estar querendo te corrigir agora, mas é que eu preciso te falar que não se morde o coleguinha desse modo, entendeu? Mas para falar com o aluno é de um jeito todo pisando, porque ele não entende que ele é o responsável por fazer aquelas coisas que estão em potência, aquelas sementes que estão em potência dentro da alma do aluno, virem para fora. Ele é o responsável por isso. Não é a criança que aprende sozinha, naturalmente. Essa palavra naturalmente é difícil, né? Então você fala, naturalmente ela vai aprender uma língua, naturalmente vai aprender latim, naturalmente a criança vai se desenvolver. Cuidado com a palavra naturalmente. A nossa natureza tem desejos altos, mas a nossa natureza tem a mancha, entendeu? Então, cuidado, porque se não houver um mestre, a presença de um mestre, que possa guiar esse aluno, que saiba o caminho e possa guiar esse aluno durante todo o processo, com a personalidade forte, bem formada, um homem bem formado, aquilo fica um discurso vazio, ainda que ele não esteja desse lado dos professores do aluno protagonista, ainda que ele esteja do lado da educação clássica, é um discurso vazio. Você escuta a gente falando de educação clássica e você olha para a pessoa e fala, eu não queria ficar assim. Eu não queria ser assim, não. Será que eu estou estudando para ficar assim? Para estar pronto para um debate público e decidir se o que é que está acontecendo no mundo, se eu consigo resolver esses problemas ali numa mesa de um restaurante, os problemas do mundo inteiro? Será que eu quero ficar assim? Como esse professor? Então, ontem a gente conversou um pouco sobre essa palestra e o que ficou é que, para nós falarmos, é que, tudo bem, o tema é educação clássica, mito ou verdade? Educação clássica aconteceu, formou grandes homens, formou sábios, santos, só que se a gente tentar reproduzir o padrão da educação clássica, hoje, o que a gente vai ter é aluno emburrecido e soberbo, achando que sabe filosofia, sabe Santo Agostinho, sabe teologia, entende latim, grego e não sei o quê, porque fala umas palavrinhas, reza algumas orações em latim, sem saber. Porque não houve alguém que o conduzisse a esse caminho. Todo mundo aqui teve um primeiro encontro com Deus, com a igreja, e todo mundo aqui no início não sabia muito bem para onde ir. E a gente começava a reproduzir várias coisas. Então, eu ficava falando várias coisas. Olhava para o irmão que estava de um tal modo e falava de tal... isso aqui está errado nele. E aí, a gente se colocava num patamar da igreja, pelo menos uma galera que eu conheci, que se converteu assim, verdadeiramente comigo, colocava, né, num patamar assim, de quem está entendido da igreja, de quem sabe o que está fazendo, e só depois a gente começar a caminhar, a gente foi percebendo que a coisa era muito mais embaixo, que na verdade eu acho que eles que estavam entrando eram muito melhores que nós mesmos, entendeu? Que eu não sabia o que eu estava fazendo.
Então, a mesma coisa com a educação. Educação clássica, educação clássica. E daqui a pouco você fala uma turma de 3º ano do ensino médio, cujos alunos esgotaram a biblioteca clássica, né? Então, leram Dante, leram Shakespeare, leram Camões, leram tudo. Em 3 anos de colégio. Leram tudo. E aí? E o que estão fazendo agora? Bom, estão fazendo dancinha do TikTok. Entendeu? Ou estão, sei lá, estão se inscrevendo para tal evento, reality show. Caramba, o que eu fiz de errado? Mas eu dei Dante, eu dei Camões, eu falei em latim com eles, eu conversei em latim com eles. O que é que eu posso ter feito de errado? Vocês entenderam? Que reproduzir padrão sem o conhecimento que o mestre tem que ter do aluno não funciona. E é isso que, às vezes, a gente faz congresso, a gente faz palestra, a gente vai e fala com um e outro, e aí termina assim, bora, vamos fazer educação clássica no colégio. Você conhece o aluno? Você sabe que seu aluno de 17 anos não sabe ler direito? Você tem 1 ano para fazê-lo ler. Entendeu? O que é que você precisa? Quais são as ferramentas que você precisa para fazer esse aluno ler? E o outro entender tal coisa, e o outro entender um pouquinho mais, porque já está avançado. Então, tudo isso gira em torno do conhecimento do mestre, da formação do professor. Então, a gente está dizendo aqui para todo mundo, olha, tem bastante gente que está interessada em abrir um colégio católico, que quer seguir nessa área, que quer... Você está prestando atenção na formação dos professores? Dos alunos? Não é tão importante a estrutura do colégio, não é tão importante o tanto de material, o tanto de texto que eles vão ler, porque quer uma educação conteudista, vocês podem encontrar num cursinho universitário ou numa escola de educação clássica. Pode ser a mesma coisa. A mesma coisa, só muda o tema. Tipo, um faz exercícios terríveis com tirinhas da Mafalda, o outro faz com Santo Agostinho. Mas é o mesmo método, só trocou o tema. É o mesmo conteudista. É o mesmo professor conteudista que está lá, cobrando que o aluno saiba, decora as coisas, mas não conduz da memória, não joga da memória para o entendimento. Ele não sabe fazer esse processo, sabe por quê? Porque ele nunca teve a experiência de entender uma coisa de verdade. Eu me lembro da primeira vez em que eu tive a experiência de entender uma coisa. E não faz muito tempo. Até aí eu só reproduzia. Reproduzia bem, entendeu? Você passa na faculdade pública, você acha que você é bom, você tira boas notas, pega os melhores professores, ou você fala, acho que eu estou no caminho certo. Finalmente vou ser alguém na vida, finalmente vou ser alguém. E aí você conhece uma pessoa que fala diretamente com a sua alma. E aí você fala, eu nunca tinha tido essa experiência na vida. Nunca tinha tido essa experiência na vida. E muitas pessoas já passaram pelo meu caminho. E bom, eu quero ser como essa professora. No momento em que a pessoa joga a semente, e ela fala com uma coisa em você com que ninguém nunca tinha falado, você naturalmente passa a querer ser como ela. E a sua vida se transforma. E esse tem que ser o papel do mestre. Então, tudo o que você fazia já não faz mais tanto sentido para os seus próximos passos, se é que você quer se parecer com essa pessoa. Então, tanto faz. A sensação que você teve quando você ouviu uma verdade foi maior do que todos os outros prazeres que você já tinha tido. De sair com seus amigos, de participar de festa boba, de não sei o quê. Não estou condenando nada, nenhum divertimento, não, mas é que esse prazer é maior de enxergar uma verdade. E quem enxergou uma verdade, se tem a responsabilidade de transmitir essa verdade para o outro, deve capturar esse momento, refazê-lo e pensar, como é que eu vou conduzir uma criança desse tipo, com essas qualidades, com esse temperamento, com esses defeitos, com essa família, ao mesmo entendimento que eu. E é aí que começa o papel do mestre. Então, se você pensa numa escola... eu vou procurar uma educação católica, uma educação clássica para o meu filho. Vamos lá num colégio que tem uma grande estrutura, que tem materiais caríssimos, professores caríssimos. E aí você vai conversar... Vão começar. Eles têm aulas de grego, latim, clássico, latim, não sei o quê, grego de tal modo, francês, alemão, inglês. Eles têm tudo isso. Tudo isso está numa apostila que é dada para o 6º ano. E essa apostila que é dada para o 6º ano funciona para o meu filho, para o teu filho, para o filho dele, para o filho dele, e pronto. Acha que funciona? Um ensino apostilado, cheio dos mesmos exercícios para cada aluno. No final das contas, você mata o trabalho do mestre, tanto de aperfeiçoamento pessoal,
quanto de condução do aluno quando você dá nas mãos dele todas as apostilas que ele precisa seguir. Como é que ele vai olhar para o aluno dele e vai falar assim, esse meu aluno tem dificuldade nisso, 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 mas ele tem interesse por tal coisa. Esse meu aluno não sabe ler direito, mas ele se interessa por história. Deixa eu pensar alguma coisa para a mesma sala, que eu possa usar um meio, que possa conduzir para o mesmo caminho em que eu enxerguei essa verdade. E porque eu enxerguei, eu posso transmitir. Eu posso conduzir para que ele chegue no mesmo momento em que eu. E como eu posso prender a atenção do meu aluno em sala de aula? Como eu posso ser próximo sem ser familiar demais? Como eu posso fazer isso? Esse é o trabalho do mestre. Se o mestre não tem esse trabalho, não tem como ele se aperfeiçoar. Ele vai chegar com aquela cara de quem está derrotado, abrir a apostila, vai falar, ou vocês prestam atenção a mim, ou vocês não vão passar no vestibular. O meu salário já está na conta. Todo mundo já ouviu isso na vida, aquele professor desmotivado. Entendeu? O meu salário está caindo. Agora, vocês que precisam passar no vestibular para ser alguém, não eu. Eu já me formei. Ou você vai ser esse tipo de mestre que desconsidera o aluno, acha que eles têm que fazer o favor de prestar atenção na sua aula se você está dando exercícios com o texto da Anitta para eles, e acha que eles têm que fazer o favor de prestar atenção na sua aula porque você tem diploma. Ou você vai conhecer os seus alunos e vai conquistar os seus alunos, vai dar exatamente aquilo de que cada um precisa para chegar ao mesmo ponto que você, seguindo por vários caminhos diferentes. E não só o caminho intelectual, espiritual também. Não adianta você formar grandes futuros aparentemente sábios, que no fundo, são pessoas desprezíveis, medíocres. Entendeu? Que não cuidam da própria casa, que não pensam na sua própria vocação, que não amam a Deus, que só pensam em si mesmos, que ficam resolvendo os problemas do mundo, mas não resolvem os problemas pessoais, que não rezam, que não leem, não estudam e só reproduzem. Reproduzem bem, mas só reproduzem. O passivo bruto pode reproduzir muita coisa. Quer falar? Eu não sei. Eu acho que o Tevaldo vai falar alguma coisa. Isso que a Amanda toca é fundamental, né? A educação não é feita por iguais. O professor não pode ser um igual do aluno e ele nem pode querer ser um igual do aluno. Da mesma maneira que em casa, o pai, ele não pode ter a expectativa de ser um amigo do filho e querer a todo custo ser um bom amigo do filho. O pai que tenta, por exemplo, só ser amigo do filho, ele não vai conseguir e ele vai ser um péssimo pai. O pai que buscar ser um bom pai para o seu filho, provavelmente ele conseguirá e ainda será um bom amigo. O mestre é a mesma coisa. Você vê aqueles professores que querem fazer piada demais, que querem fazer o aluno rir demais. Num instante, alguns meses, esse professor está sendo ridicularizado pelos alunos. E ele já não sabe mais o que fazer, ele não sabe mais como dar conta. O professor, hoje, né, eles saem das universidades, os professores, né, os cursos de graduação, de bacharelado, com a autoestima lá embaixo. Eles saem porque eles foram treinados a ser iguais dos seus alunos. E é exatamente isso que a Amanda falou. O professor ele precisa antes conhecer o seu aluno. Por isso que o material didático muitas vezes é um problema. Como é que eu crio um material didático para alunos que vão chegar no meu colégio dali a 10 anos? Eu não sei nada desses alunos, às vezes eles nem nasceram ainda. Os alunos não nasceram e já tem um material pronto para ele. Quem, fora Deus, conhece esse aluno? Quem é esse guru que pode fazer um material didático que serve para todo mundo? E hoje, a gente vê isso. A formação está sendo feita por iguais, na sala de aula é um igual. E quando a educação clássica nos propõe que o mestre seja aquele que eleve o nível do aluno. E é essa palavra, elevar o nível. É tirar o aluno de um nível de conhecimento e colocá-lo em outro, e em outro, e em outro, até que chegue o ponto que esse aluno possa ser mestre também.
E isso é dentro de casa. E isto é na sala de aula. E é um trabalho de todos os dias. É um trabalho árduo. Não ter material didático é um problema. Porque você precisa pensar toda a aula. Você precisa olhar para o rosto dos seus alunos em todo momento. E saber pensar o que eles estão pensando. Como eles receberam isso que eu disse? Como que eu posso dizer melhor? Isso é ser um mestre. Se você tem a expectativa que o seu filho seja educado por um igual, é fácil. Contrate uma criança. E deixe os dois ali, na mesma idade do seu filho. Muito provavelmente, dentro de 15 ou 20 minutos, estarão os dois brincando na areia e suando. Então, educação é isso. Educação é suor. É preocupação mesmo. Às vezes a gente vai deitar e fala, meu Deus, o que eu vou fazer? E é assim que dá certo. É assim que os santos foram formados. É assim que os pensadores foram formados. E tem gente que, educação clássica, eu vou. Meus queridos, os nossos alunos não são Alexandre o Grande, os nossos mestres não são Aristóteles. Então assim, vamos ser razoáveis. Vamos ser razoáveis e vamos buscar, antes de querer nos educar, é o educar-se. Nós precisamos nos educar. A nossa sociedade padece de uma legião de mal educados e de uma legião ainda maior de não educados. A gente precisa romper isso, a gente precisa acabar com isso. E é o trabalho de todo dia, é o suor, é a preocupação nossa de cada dia que vai nos dar um futuro diferente. Nós cremos nisso, de verdade, todos os dias. É por isso que ontem, mais de 11 da noite, a gente estava numa reunião online, porque cá estava todo mundo na sua casa, mas nós estávamos aqui numa reunião, conversando sobre o que falaríamos, preocupados com o que falaríamos, porque a gente tem responsabilidade. A palavra nos pertence quando ela não sai da nossa boca. A partir do momento que ela sai, não me pertence mais. Aí ela vira domínio de todos. Então a gente precisa ter muita responsabilidade no que diz, no que fala e principalmente, como disse a Kátia, no que faz. Vou pegar um gancho para a gente terminar e perguntas depois, não é isso? Tá. Você sabe, uma curiosidade lá na escola, você sabe que o porteiro é o diretor é o porteiro, você sabe disso? E muitas das vezes, para ensinar um aluno, para julgar a sua ação e para ajudá-lo, você conhece a família. Às vezes, né, acontece uma coisa, às vezes, extraordinária, você fala, mas a família, o Cláudio fala, não, mas eu estava conversando com a mãe dele. Não, mas o pai está assim, nós estávamos conversando com o pai. Então, olha só, fala de conhecer o aluno, porque quem educa é a gente. Contextualizá-lo ali, nos formatos que a gente acredita. Tem um formato, tem o horário, tem o conteúdo, tem o como se deve, né? Capela, tudo isso. Esse contexto, ele é a partir de um conhecimento individual, não é boiada. Então, você tem o aluno, você fala, mas esse aluno, então, a família está assim, nós estávamos conversando com o pai. Então, quer dizer, um contexto que a gente ia no portão, tudo bem, como é que tá? Tenho que... enfermidades, histórias, esse momento que nós estamos vivendo, tudo isso. Isso ajuda, né, a educar. Por isso que esse respaldo do conhecer o aluno, ele é possível sim. A escola começou com 56, agora nós temos... Quanto? Começou com 37. Eu me lembro que agora tem 326. Mas, assim, foi crescendo aos poucos e eu me incomodo muito quando eu passo e não sei o nome, sabe, do aluno. Falei, você é novo, quem é? Mas não é porque você quer saber. Você quer saber da história, não é curiosidade, porque você pode ajudá-lo de várias formas, né? Enfim, então, pega um gancho do que o Etevaldo está falando, e aí você consegue entender se o que você... E professor tem dom, né?
O pai tem o dom dentro de casa e o professor na sala tem dom. Mesmo aqui, a gente está falando e sabe se está entrando na alma o que a gente está falando, se vocês estão acompanhando, ou se vocês... A gente sente quando está falando. Isso é dado por Deus, é uma vocação. Então, mesma coisa, né? Se o que a gente está falando, como era na educação clássica, está sendo apreendido pela alma, ou se o aluno está só reproduzindo para dizer, ufa, estou livre. Ai, ufa, já sei. E é isso, né? Também. Então, só para fechar, a gente vai abrir para 3 perguntas, tá? Ela vai descer, quem for querer vai levantar a mão, mas assim, uma coisa que a gente percebe muito nos tempos de hoje, a gente é muito saudosista de coisas que a gente nem conheceu. A gente não tem saudade daquilo que a gente conheceu e ficou para trás, de coisas que a gente nem conheceu.